Se o debate se é possível ou não é possível renovar a política para transformar a realidade brasileira, talvez num certo sentido eu seja a maior prova de que é possível a política ser diferente, né? De que sempre foi possível a política ser diferente, porque se eu existo na política, qualquer um pode existir. Manuela Dávila, pré-candidata à presidência pelo PCdoB, é a primeira mulher do Partido Comunista apresentada para concorrer ao mais alto cargo executivo brasileiro. Em 2004, Manuela foi a vereadora mais jovem eleita em Porto Alegre. 2 anos depois, concorreu à Câmara dos Deputados e foi eleita com recorde de votos. Depois, se reelegeu novamente com outra votação histórica. A gaúcha, que começou sua militância no movimento estudantil, atua na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e, desde 2017, viaja o país como pré-candidata à presidenta da República. Manuela conversou com exclusividade ao portal Catarinas, falou sobre a construção da sua candidatura e os desafios da mulher na política. E é ela quem abre o especial das Catarinas na política, as mulheres na eleição. Para nós, o impeachment, ele marca a abertura de um novo ciclo político. Por quê? Porque nós tivemos um golpe, né, um impeachment sem crime de responsabilidade, e as eleições de 2018 são, num certo sentido, a oportunidade que nós temos de debater como é que a gente vai sair desse conjunto de crises que o Brasil vive. Então, a gente tem uma crise econômica, que é mundial, que é sistêmica, que é a crise do capitalismo, que no Brasil se expressa de forma ainda muito mais cruel, porque com uma crise política muito aguda e já muito longeva, né? Tem várias questões que são muito legais. A primeira é o fato de eu ser a mulher mais jovem que já concorreu na história da República, né? O Brasil tem uma trajetória de pouquíssimas mulheres fazendo política, mulheres jovens menos ainda, né? Mulheres jovens sem vínculos com políticos importantes, menos ainda. Então eu faço parte de uma absoluta minoria de mulheres que são jovens, que não têm parentes importantes e que ocupam o espaço político. A política pode ser feita por gente comum, gente de verdade, gente que constrói a sua história a partir da militância no movimento social. É muito relevante e curioso o fato de eu ser a única candidata mulher que saia desse processo de denúncia do golpe e de denúncia dos efeitos do golpe na vida do povo. Por quê? Porque o golpe foi um golpe misógino, né? E os efeitos da crise e as políticas adotadas por Temer são políticas que causam de forma muito mais aguda prejuízo às mulheres, né? E eu me pergunto, se quem resistiu ao golpe nas ruas foram sobretudo as meninas, né? As mulheres muito mais jovens que eu, se quem resiste ao desmonte do Estado, às políticas da reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, esse conjunto de medidas ultraconservadoras, cura gay, proibição de aborto em caso de estupros, quem resiste a isso tudo são as mulheres. Como que a política não produz um conjunto de candidaturas de mulheres? É estranho, né? Como apostar numa saída para a crise que não passe pela ideia de unidade do nosso povo? A ideia de achar que a sociedade brasileira pode eternamente se dividir, por exemplo, entre golpistas e não golpistas, para mim não serve. A gente vai perpetuar essa divisão? Ela serve a quem? Se uma parte dos trabalhadores achou que a saída não era com a Dilma, né? A gente vai ficar eternamente contente com 10%? Eu não me contento com isso, eu quero ganhar as eleições, porque a gente precisa resgatar o Brasil para o povo brasileiro. Eu faço política há 20 anos e eu cansei de ver as mulheres colocadas na pastinha do aborto e da violência doméstica. São 2 espaços importantes para a gente, o Brasil precisa avançar, mas as mulheres e as negras e os negros fazem parte da forma como a desigualdade brasileira se estrutura e, portanto, para mim não existe um projeto de desenvolvimento para o país que não seja estruturado a partir das questões de gênero e de raça, né? Essa lógica de nos colocar num canto e dizer aqui as cotas resolvem o problema racial e o aborto e o enfrentamento à violência doméstica enfrentam o problema de gênero, é não perceber que no nosso país hoje toda a relação entre capital e trabalho se estabelece a partir de um dado real que nós recebemos 20% a menos de salário. Fazer o debate de segurança pública ou a ideia de que o Brasil precisa ter
ter paz para se desenvolver enquanto nação, sem perceber que as políticas de segurança pública no Brasil são exitosas para preservar as vidas dos brancos, que os brancos morrem menos do que morriam há uma década atrás e que, portanto, a violência é uma violência que mata de forma permanente e muito volumosa aos jovens negros e às mulheres negras. Então, se a gente não compreende isso, quem não compreendeu isso é incapaz de governar o Brasil ou de pensar em desenvolver o país. Então, para mim, esses dois temas, eles são os temas que estruturam a visão de desenvolvimento nacional que eu tenho, porque eu não imagino desenvolvimento sem povo. O povo brasileiro são as mulheres, somos nós, são as negras e os negros. O que sobra de povo quando a gente tira tudo isso? Sobra pouco, né? Sempre me disseram que eu ia desistir, né? Quando eu concorri a vereadora, eu tinha 5 segundos de televisão e me diziam que legal, que era bom, né? Enfim, para apresentar o debate para a sociedade. Eu fui a mulher mais votada, fui a mais jovem da história e continuo sendo até hoje a mais jovem da história ser vereadora em Porto Alegre. Diziam que eu ia ser incapaz e eu presidia a Comissão de Educação. E aí eu concorri a deputada federal e me disseram, o PCdoB arranjou um jeito de sacanear, né? Porque tu era uma deputada estadual eleita. E eu fui a mais votada e diziam que a minha próxima votação ia ser ruim, e eu dobrei a minha votação. Então, assim, eu tô acostumada com isso, né? Porque aos homens nunca é cogitada a hipótese deles desistirem, mesmo quando eles têm menos voto que eu. Também me causa estranheza que a única que tenha feito o gesto de tentar construir a unidade do nosso campo tenha sido eu, né? Porque acho que, no fundo, tem relação com duas coisas. Eu acho muito importante eu ser a única candidata mulher que denunciou o golpe. Acho muito importante, porque eu sei que eram as mulheres que estavam na rua e, sobretudo, mulheres ainda mais jovens que eu. Mas eu acho muito mais importante que o nosso campo político ganhe a eleição, porque eu sei o que significará na vida das mulheres, dos jovens, de cada mãe que vai enterrar um filho negro executado, mais 4 anos com esse projeto de destruição do Brasil.